Olá pessoal, vamos dar prosseguimento ao nosso curso de transferência de calor. Na aula de hoje nós vamos falar sobre aletas. O objetivo é definir o que é uma aleta, quando utilizar, falar um pouco sobre os tipos e as considerações para a modelagem. Ao final da aula, o aluno deve ser capaz de descrever os tipos de aletas, quais são as hipóteses de modelagem e o perfil de temperatura, e identificar as condições de contorno na ponta da aleta. Vou começar com esse farol aqui auxiliar de LED, e quando nós observamos aqui na parte de trás, nós temos essas estruturas, essa geometria, e isso daqui é uma aleta. O que está ocorrendo aqui? O farol, quando ele acende, ele esquenta, ele vai dissipar calor, essa base, toda essa superfície vai estar aquecida, nós vamos ter uma condução na aleta, ela vai trocar calor com o meio por convecção, e na ponta nós vamos ter uma temperatura nessa ponta. Na base nós temos também uma temperatura na base aquecida, que nós vamos chamar de temperatura da base. Então, essas superfícies estendidas é o que nós chamamos de aletas. Qual que é o princípio de funcionamento dela? Nós temos a convecção. Ela vai trocar calor com o meio por convecção. O que vai acontecer? Lei de resfriamento de Newton. A taxa de calor por convecção, coeficiente de convecção, vezes a área da superfície, vezes a diferença da temperatura da superfície e a temperatura do fluido. Isso em watts, a taxa de calor. Como que nós vamos aumentar a troca de calor? Nós temos algumas possibilidades. Nós podemos aumentar o coeficiente de convecção, por exemplo, fazendo convecção forçada ou trocando o fluido, o que nem sempre é possível. Nós podemos diminuir a temperatura do ambiente, o que é pouco provável. Essa aqui seria a possibilidade menos plausível. E nós também podemos aumentar a área da superfície, que é o que vai ocorrer com o uso das aletas. As aletas vão aumentar a área da superfície, mantendo todos os outros parâmetros iguais. O aumento da área vai resultar no aumento da taxa de calor trocada por convecção. Então, o objetivo da aleta é aumentar a taxa de transferência de calor entre o sólido e o fluido adjacente. E um aspecto importante é que o perfil de temperatura na aleta depende fortemente da condutividade. O ideal é que nós tenhamos alta condutividade, o que vai resultar numa menor diferença de temperatura entre a base e a ponta da aleta. Na condição em que a condutividade tender ao infinito, nós vamos ter uma temperatura na aleta uniforme, ou seja, a temperatura na ponta vai ser igual à temperatura na base. Isso seria para a hipótese de uma aleta com condutividade infinita. Nós não temos uma condutividade infinita, mas nós vamos utilizar materiais com alta condutividade para a aleta. Quando utilizar aletas? Principalmente em situações em que o coeficiente de convecção é baixo. Então nós temos aqui uma situação em que dois fluidos, um de cada lado, com coeficiente de convecção e temperaturas dos fluidos 1 e 2. Se a gente tivesse que escolher entre colocar a aleta do lado do fluido 1 ou do lado do fluido 2, nós vamos decidir por colocar do lado que tiver o menor coeficiente de convecção. Por quê? Porque em locais em que o coeficiente de convecção já é alto, a taxa de calor trocada por convecção já é alta. A aleta não vai resultar num impacto tão grande assim no aumento quando a taxa de convecção do coeficiente de convecção for alto. Então ela vai ter um impacto maior na situação em que o coeficiente de convecção for baixo. Quais são as considerações que a gente tem que fazer na aleta? Espaço, obviamente, ela vai aumentar o espaço necessário para a nossa estrutura, né? O peso, nós estamos usando mais material. O custo, tem um custo de fabricação, geralmente é feito por extrusão, soldagem, então isso vai resultar num custo. E a perda de carga no escoamento, a restrição que a presença das aletas vão causar no escoamento. Nós não podemos colocar as aletas tão cheias de forma a nós restringirmos o escoamento do ar ou do fluido aqui através das aletas, o que vai, se a gente restringir demais, o coeficiente de convecção vai reduzir e nós vamos perder
qualquer vantagem que a gente está tendo com o uso de aletas. Então, o uso da aleta ele vai implicar em mais material, maior massa e, obviamente, maior custo. Nós temos mais material, que vai resultar num custo, o próprio processo de fabricação também resulta num custo, então isso tudo tem que ser levado em consideração. Como que a gente avalia se a gente vai poder utilizar ou se vai ser vantajoso utilizar a aleta? Nós temos a eficiência da aleta, que é definido como o calor trocado pela aleta, dividido pelo calor trocado se toda a aleta estivesse na temperatura de base, ou seja, para a condição de condutividade infinita, em que a temperatura na aleta é uniforme, seria a máxima quantidade de calor possível de ser trocado com essa aleta. E o calor que é efetivamente trocado, porque nós vamos ter um perfil de temperatura. A temperatura na ponta não vai ser a mesma temperatura na base. Então essa é a eficiência da aleta. Quanto que a aleta troca de calor, pelo máximo que essa aleta poderia trocar de calor. O máximo vai ser dado pelo coeficiente de convecção, a área da aleta, vezes a diferença de temperatura na base, que é a máxima diferença de temperatura, que é a temperatura da base menos a temperatura do fluido. Esse vai ser o θ na base. E a efetividade, que vai responder quando utilizar as aletas. A efetividade nos dá quanto que é trocado de calor com a aleta, dividido por quanto de calor é trocado sem a aleta. Quanto que nós trocamos sem a aleta e quanto que nós trocamos com as aletas. E nós queremos quanto? Maior do que 2, pelo menos. Na prática, a gente vai querer valores bem maiores. Se consegue até valores de 10 ou até mais. Né? Se esse valor da efetividade for pequeno, menor do que 2, não é vantajoso utilizar a aleta. Você está aumentando o custo, você está aumentando o espaço, você está aumentando a massa e você não está ganhando muita coisa. Então, para efeitos práticos, a efetividade pelo menos maior do que 2 é o que é aceito na literatura. Né? O calor trocado sem aleta vai ser o coeficiente de convecção, a área da base e a diferença de temperatura na base. Né? A temperatura da base menos a temperatura do fluido. Como se fosse uma superfície sem a presença da aleta. Então, a literatura aceita é vantagem utilizar a aleta quando a efetividade for pelo menos maior do que 2. Quais são os tipos de aletas? Nós temos aletas planas e aletas anulares, de forma geral. A aleta plana é fixada a uma parede plana, ela pode ter área de seção uniforme ou área de seção variável ao longo do comprimento, e anular é quando ela é fixada circunferencialmente a um cilindro. Vou apresentar aqui o que a literatura nos traz. Né? Peguei de 3 livros do Roman, do Bergman e do Crate. Ele traz aqui uma aleta longitudinal com perfil retangular, seria essa daqui, ó, perfil retangular, com perfil trapezoidal, parabólico, esse aqui um parabólico, ou triangular, aqui um perfil triangular. Então nós temos uma aleta longitudinal e depende do perfil, que é retangular, trapezoidal, parabólico, triangular. Um tubo cilíndrico com aleta de perfil retangular, ou seja, nós temos um tubo cilíndrico e a aleta ela segue na direção longitudinal. Essas duas aqui. Ó. Tubo cilíndrico com a letra radial seria um tubo e a letra está no sentido radial. E aí esse perfil ele pode ser retangular, ele pode ser cônico. Aqui ó, um perfil retangular, aqui é um perfil cônico, esse aqui também é perfil retangular. Uma aleta piniforme no formato de pino. Né? Ela pode ser cilíndrica, ela pode ser cônica, ela pode ter um perfil parabólico ou outros perfis. Aquele perfil que eu mostrei, por exemplo, no farol no início da aula, ele tem um perfil hexagonal. Né? A gente pode observar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Com área de seção constante, ela não varia ao longo do comprimento. Então, esses são alguns tipos de aletas que a literatura apresenta. Vamos ver aqui com mais detalhes. Né? Uma aleta longitudinal, basicamente é uma superfície e a aleta num perfil retangular. A gente observa esse perfil, por exemplo, em trocadores de calor, aqui um cooler de computador, né? O processador vai ficar aqui na parte de baixo, em contato, vai dissipar calor através das aletas e a gente tem um cooler para fazer uma convecção forçada e aumentar a troca de calor. Temos aqui um motor 2 tempos, a gente observa aqui, ó, aletas
retangulares, né? Perfil retangular. Então, seria esse tipo aqui. Em componentes eletrônicos, né? Nós observamos aqui também, ó, uma aleta retangular. E aí aqui ele vai afastando, mas ela continua com perfil retangular. Aqui é por questões de poder restringir menos o escoamento entre as superfícies. Nós observamos aqui em motos, né? Aqui, ó, o motor da moto, resfriado a ar, uma aleta, e aqui a gente observa que a área praticamente constante ao longo do comprimento. Já nessa daqui, a área tem um perfil aqui mais triangular, ele afina aqui na ponta. Nós temos uma base e a aleta sai dessa base plana, né, num perfil retangular. Um trocador de calor, aletas aqui com perfil não uniforme, triangular. E o tubo cilíndrico, como é que seria essa situação aqui que a literatura apresenta? A gente observa, por exemplo, no motor elétrico, nós temos um tubo cilíndrico e as aletas longitudinais, né, na direção do comprimento do corpo, né? Aqui um farol também, as aletas aqui com perfil retangular. Aqui um trocador de calor, né? Na moto, aqui no motor de uma moto, onde que tem esse perfil? Nessa região aqui, ó, ao longo, observamos que a geometria é na direção do comprimento aqui do tubo. Então aqui um tubo cilíndrico com aleta de perfil retangular. Tubo cilíndrico com aleta radial. Aqui nós temos um tubo e as aletas radiais, né, anulares aqui, ó. E aqui a gente observa um perfil de retangular. Por que um perfil retangular? O que quer dizer com isso? Que se a gente fizer um corte aqui, como está aqui, ó, ele é um retângulo, né? Ele não varia a área nesse caso aqui, mas ele também poderia afinar, ser uma área maior, um diâmetro maior aqui, uma espessura maior na base e uma espessura menor na ponta. Então aqui trocadores de calor com aletas anulares. E aí, esse geometria aqui? Esse aqui ele chama de cerrado, um tubo com aletas cerradas. Se ele fosse preenchido, seria uma aleta de perfil anular, né, radial. Aí ele tem esses serrilhados, provavelmente para reduzir as perdas de carga no escoamento. Aletas piniformes, aí a gente pode, são esses formatos de pinos, né? Aqui tem um pino cilíndrico, aqui já é uma praticamente retangular, essa aqui também é um perfil praticamente piniforme retangular, ele é abaulado aqui na ponta só por questões de, para não causar danos, provavelmente, né? Mas são aletas piniformes, né? E a gente vai ter aqui o escoamento através dessas aletas, dependendo aqui da direção. Temos outras geometrias, né, que a literatura, por exemplo, não traz essa geometria, que é chamada de perfil H. Nós temos aqui dois tubos e a aleta, ela conecta esses dois tubos aqui num perfil H, um trocador aqui de calor. E algumas, eles literalmente chamam pela geometria, né? Por exemplo, essa geometria aqui, ele chama de tubo, é um tubo com aleta quadrada. E essa aqui, um tubo oval com uma aleta retangular. Essa aqui também é um tubo com aleta quadrada. Nós observamos também em placas de vídeo, por exemplo, né? É um aspecto até usado no marketing das placas de vídeo, a dissipação de calor. O que nós temos aqui? Aqui a região que vai estar em contato com o processador, né, da placa de vídeo. Quer-se uma superfície bastante lisa para poder ter um contato grande com o processador. Nós temos tubos que são heat pipes, que eles chamam tubos de calor, que vão conduzir esse calor para as aletas. Aí que tem aqui algumas fotos com detalhes, né? Nós observamos aqui a base, nós temos a aleta de perfil praticamente retangular, mas também nós temos ela em volta dos tubos de calor, né, dos heat pipes, para poder dissipar, e os coolers, né, 2 ou 3 coolers são os utilizados atualmente para forçar uma convecção, aumentar o coeficiente de convecção. Aqui também um trocador de calor, esse aqui é um da Noctua. Nós temos a base aqui, nós temos aqui os tubos de calor, os heat pipes, e as aletas aqui. Nesse caso aqui é um formato sanduíche, né? O
a ventoinha ela está entre duas superfícies aletadas, forçando também uma convecção forçada. Um aspecto importante, observamos aqui, ó, já começa a apresentar um pouco de sujeira. Essa sujeira ela vai afetar negativamente a eficiência da aleta, né? Ela causa uma resistência na troca de calor entre a aleta e o fluido. Então é importante que tenha-se atenção a manter as aletas sempre limpas. Alguns parâmetros importantes para a modelagem. Nós temos então a base, com uma área da base e uma temperatura na base. Nós vamos ter um coeficiente de convecção e uma temperatura do fluido. Esse aqui seria a área da base sem a aleta. Quando a gente tem a aleta, nós vamos ter um comprimento dessa aleta. Nós vamos ter uma temperatura na ponta da aleta, uma área da seção transversal, uma área da superfície da aleta. Isso aqui é importante nós não confundirmos, né? Nós temos uma área da superfície em que vai ser trocado o calor por convecção, mas nós também temos uma área da seção transversal, que é onde vai ocorrer a condução da aleta, né? Então nós temos a área superficial, uma distância entre as aletas e o coeficiente de convecção e a temperatura do fluido. Quando a gente analisa a geometria, por exemplo, para esse caso ilustrado aqui, ó, a direção, nosso eixo vai ser aqui na direção do comprimento da aleta. Nós temos aqui um comprimento L, uma área da seção transversal com uma largura que eu chamei aqui de W e uma espessura T. Então a área da seção transversal vai ser esse W vezes T para esse caso aqui particular. E o perímetro? O perímetro vai ser aqui, ó, 2W, né? W mais T mais W mais T. 2W mais 2T. Para que nós queremos o perímetro? Para calcular a área da superfície, que vai ser o perímetro vezes o comprimento, que é onde ocorre a convecção. Aqui uma outra geometria piniforme, né, cilíndrica, nós temos o diâmetro, o comprimento, a área da seção transversal vai ser πd ao quadrado sobre 4, é a área aqui da circunferência, né? O perímetro vai ser π vezes o diâmetro e a área da superfície, o perímetro vezes o comprimento, para esse caso aqui ilustrado. Como é que vai ser a variação de temperatura na aleta? Nós vamos considerar essencialmente a aleta ela tem alta condutividade, então a diferença de temperatura vai ser maior entre a base e a ponta do que entre a linha de centro e a superfície. Entre a linha de centro e a superfície nós vamos ter uma diferença de temperatura, aqui uma diferença de temperatura radial muito pequena, quando a gente compara com a diferença de temperatura entre a base e a ponta. Ou seja, a variação de temperatura vai ser essencialmente na direção longitudinal. Essa diferença de temperatura radial ela é muito pequena. Então, a condução na aleta, ela é essencialmente, o perfil de temperatura na aleta ele depende essencialmente da posição x, né, do comprimento da aleta. Então, ele é essencialmente na direção longitudinal, que é onde nós vamos ter uma maior diferença de temperatura. Essa diferença de temperatura ela é muito maior do que a diferença de temperatura aqui radial. Isso aqui é uma consideração importante para nós. Deixa eu só ligar aqui o... Então, como é que a gente faz a modelagem? Nós temos aqui, vamos fazer um balanço de energia. Primeiro, a aleta é um sistema fechado, né? Ela não troca massa com a vizinhança. Se nós pegarmos aqui uma seção infinitesimal da aleta aqui, com o comprimento ΔX, o que nós observamos aqui? Nós temos uma condução na face esquerda, uma condução na face direita e ela vai trocar calor também por convecção. Quando nós aplicamos a primeira lei, a taxa de variação de energia vai ser igual à taxa de calor mais a taxa de trabalho. As hipóteses que nós vamos considerar: regime permanente, ou seja, qualquer variação temporal vai ser nula. Nós vamos também considerar convecção uniforme ao longo da aleta. Essa convecção que ela não vai variar entre a base e a ponta, uma convecção uniforme. Não tem geração interna, a taxa de geração volumétrica, watts por metro cúbico, é nula. Vamos também considerar condutividade constante e sem variações de energia cinética e potencial. Essa aqui, claro, a aleta está aqui parada, né, no corpo, a gente não vai ter variação de energia cinética nem potencial. Quando a gente aplica essas hipóteses para a primeira lei, o fato de nós termos regime permanentes já implica que a taxa de variação de energia vai ser nula, né? Qualquer variação temporal vai ser nula.
Nós não temos trabalho, portanto a taxa de trabalho aqui vai ser nula também. Nós vamos ficar somente com a taxa de calor, a taxa de calor em watts. Bom, então vamos aplicar o que a gente tem aqui. O que entra e o que sai de energia do nosso sistema. Entra esse calor por condução na posição X. E sai o calor por condução na posição X mais ΔX, né, a taxa de calor, mais a convecção ao longo da superfície que nós estamos considerando. Então, esse vai ser o nosso balanço de energia para a aleta. A taxa de calor por condução na posição X é igual a taxa de calor na posição X mais ΔX mais a taxa de calor por convecção. Eu coloquei aqui tudo do lado direito da equação, né, ou do lado esquerdo. A taxa de calor por condução em X mais ΔX menos a taxa de calor por condução em X mais a taxa de calor por convecção vai ser igual a zero. A convecção, nós temos a lei de resfriamento de Newton, coeficiente de convecção H, vezes a área da superfície, vezes a diferença de temperatura, T menos T infinito. Lembrando que a área é a área da superfície, né? Perímetro vezes o comprimento, ΔX. Então, vou substituir aqui a convecção por essa equação da lei de resfriamento de Newton. Vamos dividir todo mundo aqui por ΔX. Então, dividir ΔX, ΔX. ΔX aqui vai cortar. E vou fazer o que com essa equação? Vou fazer o limite com ΔX tendendo a zero. Por quê? Porque nós estamos aqui pegando uma região infinitesimal da aleta. Nós queremos fazer a análise nessa região. Então, com o limite de ΔX tendendo a zero, esse termo aqui é a derivada da taxa de calor por condução nessa região. Mais o HP, né, a coeficiente de convecção, perímetro, vezes a diferença de temperatura entre a aleta e o fluido é igual a zero. Então nós temos aqui essa equação aqui. O que vamos fazer com ela? Bom, o que é a taxa de calor por condução? Nós temos a lei de Fourier, menos K vezes a área vezes o gradiente de temperatura. No caso aqui, uma temperatura unidimensional, né, uma variação de temperatura unidimensional, nós vamos ter dt dx. Né? E agora, essa área aqui é a área da seção transversal, não confundir com a área da superfície. Vou substituir, então, a taxa de calor na equação. Nós vamos ter d dx de menos k, área, dt dx, mais hp, t menos t infinito, igual a zero. Aí eu só inverti aqui o sinal, aqui está negativo e aqui positivo, né? Deixei o d dx, ka, dt dx, menos hp, t menos t infinito, igual a zero. Como é que nós vamos resolver essa equação? Nós temos que levar em conta o quê? Que a área ela pode variar ao longo do comprimento. Então, nós precisaríamos ter a informação de como essa área varia ao longo do comprimento para poder resolver efetivamente. Fazendo uma simplificação para a área constante e a condutividade constante na aleta, esse termo K vezes a área, ele pode sair da derivada. Então, ele vai sair da derivada aqui, pus esse termo da convecção para o lado direito e passei esse K dividindo. Então, vai ficar d dx de dt dx igual a hp sobre Ka, t menos t infinito. Ou seja, a derivada segunda, né, d2t dx2 igual a hp Ka, t menos t infinito. Então, essa equação aqui do perfil de distribuição da aleta. De temperatura, né, perfil de distribuição de temperatura na aleta. Vamos fazer uma simplificação aqui, chamando essa diferença de temperatura T menos T infinito de θ. A derivada de dθ dx vai ser o próprio dt dx e a derivada segunda vai ser o d2t dx2. Então nós podemos substituir aqui, ó, d2t dx2 vai ser d2θ dx2 menos hp Ka vezes θ, que é a definição de θ, é igual a zero. Chamando esse termo hp sobre Ka de m ao quadrado, nós temos essa equação que é presente aí na literatura, na maior parte dos livros. d2θ dx2 menos m ao quadrado, θ é igual a zero. Então, essa equação aqui que nós teríamos que resolver, mas lembrando que essa equação foi para hipótese de regime permanente, condutividade constante, área constante. Essa aqui é uma consideração muito importante. Essa aqui é uma equação que foi desenvolvida considerando área constante, convecção uniforme ao longo da aleta e sem geração interna de calor. Como é que vamos resolver essa equação? Eu não vou entrar nos detalhes matemáticos, talvez numa próxima aula a gente entre nesses detalhes matemáticos, mas a solução geral dessa equação ela é da forma θ de x igual a C1e elevado a mx mais C2e elevado a menos
mx. E o C1 e o C2, eles vêm das condições de contorno. Nós precisamos de duas condições de contorno para podermos resolver o C1 e o C2 e termos o perfil de temperatura na aleta. De onde que vem, quais vão ser as condições de contorno? Na base, na posição x igual a zero, nós vamos ter que a temperatura na base é a própria temperatura da base. A temperatura em x igual a zero é a temperatura da base, ou seja, θ de zero é o θ na base, que vai ser um valor geralmente conhecido. Nós temos a temperatura da base, nós temos a temperatura do fluido. Essa é a maior diferença de temperatura na aleta. E qual vai ser a outra condição de contorno? A outra condição de contorno vai ser na ponta, na posição x igual a L. E para esse caso, nós temos aí 4 casos, na verdade. Nós temos a hipótese de uma aleta muito longa, ou seja, o comprimento tendendo ao infinito. E para isso, o que vai ocorrer com uma aleta muito comprida? A temperatura na ponta vai tender para a temperatura do fluido. Nós podemos ter a hipótese de um caso, né, de uma ponta isolada, ou seja, ela não troca calor na ponta, dt dx na posição x igual a L é igual a zero. Nós podemos ter o caso de uma temperatura especificada na ponta, nós podemos falar, nós queremos tal temperatura na ponta da aleta. A temperatura em x igual a L vai ser uma temperatura conhecida. Então, esse é uma condição de contorno também. E o outro caso, uma convecção na ponta. Nós temos uma aleta de comprimento finito, com uma diferença de temperatura entre a ponta e o fluido adjacente. Logo, o que chega aqui de calor por condução vai ser trocado por convecção, né? Menos K dt dx em x igual a L é igual ao coeficiente de convecção H, a calor trocado por convecção na ponta, né? H na posição L, TL menos T infinito. Então são esses 4 casos. O que os livros fazem? Eles já trazem para nós uma tabela com esses casos, ó, condição na ponta, x igual a L, o perfil de distribuição de temperatura, no caso θ sobre θS. θS aqui no livro do Crate ele chama temperatura na base, já no livro do Bergman ele chama θ sobre θB, o θB é a temperatura na base, né, a diferença de temperatura na base, e a taxa de calor da aleta. Né? Então, a ordem aqui dos casos depende do livro, mas a condição de aleta infinita, a condição adiabática, ou seja, uma ponta isolada, uma temperatura especificada na ponta, ou convecção na ponta, né? Uma aleta de comprimento finito com uma temperatura na ponta diferente da temperatura do fluido. E aí ele traz já a equação para a distribuição de temperatura e para a troca de calor na aleta. Ele traz aqui para a gente o que é o θ, olha aqui, ó, T menos T infinito, o que é o θ na base, é o θ na posição zero, né? Temperatura da base menos temperatura infinito, o E' ao quadrado, HP sobre K vezes a área da seção transversal, e o M maiúsculo raiz de HPK, a área da seção transversal, vezes a diferença de temperatura entre a base e o fluido, né? θ na base. Então, no final das contas, para esse tipo de aleta, basta você olhar a tabela com as equações e fazer a substituição de acordo com os parâmetros que você conhece. Nós vamos fazer exercícios mais para frente, né, nas próximas aulas, e isso vai ficar bem tranquilo. E os livros também trazem a eficiência das aletas para várias geometrias. Aí eu peguei aqui o do Hollmann, o do Crate e o do Sengel para mostrar que eles são bem similares. Uma aleta aqui, ó, retangular, ou uma aleta triangular. Aqui também é uma retangular e triangular. No Sengel ele já traz uma retangular, triangular e cilíndrica. Ele traz o que é o L, o que é o Tzinho, para a gente poder calcular aqui um LC, que é um comprimento corrigido. No caso da aleta retangular é o L mais T sobre 2. Na aleta triangular é o próprio L, mas ele já traz na figura o que você vai considerar como parâmetros, né? Esse A, M, para você poder calcular a ordenada aqui e obter para a aleta que você tem a eficiência da aleta. Então, esse aqui é no livro do Hollmann, no livro do Crate também, mesma coisa, né? O do livro do Sengel já traz essa aleta cilíndrica também, piniforme, né? E também traz para a aleta circunferencial, né?
com perfil retangular. O Create ele só traz aqui para o Roman, né? Só traz com perfil retangular o raio 1, o raio 2, a espessura, o comprimento da aleta. O do Create ele traz ela anular aqui, perfil retangular também. E o do Sangel também, ele traz só o perfil retangular, a aleta anular de perfil retangular. Tá? Mas aí você então consegue, de acordo com a geometria, calcular esses parâmetros. Ele te dá a informação na figura, ele te dá o que é o raio I, o raio 0, por exemplo, aqui no Create, né? O RI, o R0, a espessura. Então esses parâmetros você consegue obter da sua aleta, calcula aqui esse outro parâmetro e obtém a eficiência da aleta. Nós vamos fazer exercícios nas próximas aulas, né? Entrar com mais detalhes depois, até na própria modelagem, e isso vai ficar mais claro. Então, o que a gente tinha para falar de introdução de aletas era isso daí. Dúvidas, sugestões podem deixar aqui nos comentários, e até as próximas aulas.